agora, partiu Band News FM, com André Coutinho. Atenção, senhoras e senhores ouvintes passageiros da Band News FM. Está na hora de embarcar com a gente no nosso programa totalmente voltado ao mundo das viagens. Partiu Band News! E eu começo o programa de hoje falando de uma das novidades que estão chegando por aí. A gente já falou sobre esse assunto aqui no Partiu Band News, que é a rede de hotéis Hard Rock. Quantas e quantas vezes já falei dessa rede, já inclusive tive o prazer de conhecer um Hard Rock tanto no México quanto na República Dominicana. E você que não quiser fazer uma viagem internacional, muito em breve vai ter algumas oportunidades para poder visitar essa espetacular rede de hotéis. E quem é uma das responsáveis por trazer o Hard Rock aqui para o nosso país é a VCI. E eu tenho o enorme prazer de receber no Partiu Band News o Samuel Ciccheroli, que é sócio, presidente e chairman da VCI. Samuel, que prazer te receber no Partiu Band News. Muito obrigado pelo seu tempo para conversar com os nossos ouvintes, tudo bem? Tudo ótimo, eu que agradeço aí a atenção, André. Antes de mais nada, antes da gente falar como é que vão ser os hotéis, onde eles vão ficar, quando eles vão ficar prontos, etc e tal, conta pra gente por que a VCI é essa incorporadora, essa desenvolvedora de produtos que é a responsável por trazer o Hard Rock aqui pro Brasil. A gente assinou um contrato de cooperação com a marca em 2015. Começamos um desenvolvimento imobiliário aqui, a gente trabalha, a maioria dos produtos eles estão dentro da lei de multipropriedade, e aí o conceito foi justamente trazer essa solução de férias para o brasileiro. Isso já existe em vários locais do mundo, e com uma marca que é icônica, né? E então a nossa visão foi, vamos dizer assim, acreditar que uma marca 5 estrelas no Brasil pudesse ser viável, e aí começamos a investir nesse negócio. A VCI é uma incorporadora, também funciona hoje como um fundo de investimento, né? Então a gente tem aí alguns veículos de investimento que fazem toda essa estruturação e levantamento dos valores para esses investimentos. Nesses 2 primeiros hotéis, estamos falando aí de quase 1,7 bilhões de reais de investimento. Nós começamos esse desenvolvimento mais ou menos em 2015 e já fizemos hoje vendas nesse sistema de multipropriedade. A gente deve estar chegando aí próximo de 2 bilhões de reais de venda no valor geral de vendas, né, que é o VGV, na expectativa da inauguração dos hotéis aí. Acabamos pegando aí a pandemia no meio do caminho, né, que foi muito ruim, porque isso atrasou bastante as obras, porque nos 2 lugares que a gente estava em obra houve um lockdown, né, então a gente não conseguia, em alguns lugares você tinha que fazer revezamento de pessoas, em outros era um lockdown completo, que você teve que realmente paralisar a construção. Estamos agora aí na reta final para entregar os 2 primeiros empreendimentos. Bom, antes da gente se aprofundar, como é que as pessoas fazem para comprar, para adquirir uma fração, ou se vocês vão disponibilizar também para o público que não está interessado numa multipropriedade, mas de repente só em visitar esses hotéis, onde exatamente vão ser esses 2 primeiros hotéis? Eu sei que um que é o mais próximo é no Paraná, é isso? Os 2 primeiros equipamentos, um fica numa represa no Paraná, próximo de Londrina, é a represa de Capivara. A ilha se chama Ilha do Sol, é a região turística da Ilha do Sol. É uma represa que pega aí quase que mais de 20 municípios, é uma represa bem expressiva da região. Esse é o primeiro equipamento. O outro é em Fortaleza, Praia de Lagoinha, fica mais ou menos 70 quilômetros do aeroporto. O terceiro vai ser aqui em São Paulo, na capital, que não é um hotel de multipropriedade, vai ser um hotel puro aqui em São Paulo. Esses aí são os primeiros equipamentos aí que vão estar à disposição dos clientes e do público em geral. Eu falei, viu, Samuel, que eu já visitei alguns Hard Rocks fora do país e me chamou muito a atenção o Hard Rock em Punta Cana, na República Dominicana, que tem uma gastronomia espetacular e tem muita coisa bacana, toda a memorabilia do rock, obviamente, que é uma marca hard rock. Eu queria que você falasse se no Brasil vai ser tudo muito parecido, vai ser nesse estilo resort de luxo mesmo? Exatamente, o padrão é similar, né? A marca tem um requerimento que é mundial, então a gente tem que seguir esse requerimento mundial. Já escolhemos lá em Ilha do Sol, tem bastante itens interessantes aí de memorabilia, né? Do Kiss, Bon Jovi, várias memorabilias bem interessantes, e eles
segue esse mesmo padrão, né? Você vai ter aproximadamente 5 restaurantes, várias opções de gastronomia, tem as piscinas que já são icônicas da marca, né? Todas as piscinas têm caixa de som subaquático, então o som que você está escutando no ambiente, você escuta embaixo d'água também, inclusive. Spa, toda a estrutura, né, muito similar ao que você viu no México, é bastante similar a esses 2 equipamentos que são resort. Evidentemente, na Avenida Paulista é um hotel parecido com Nova York ou Shenzhen que eles têm, que são um hotel vertical, tem um conceito um pouco diferente, apesar de ter as memorabilias, de ter todo o conceito de restaurantes assinados, etc. Mas o de São Paulo é um pouquinho diferente, todos os outros são nesse conceito de resort. Então vamos lá, todo mundo já está animado aqui escutando o programa. Já tem data de inauguração, pelo menos previsão de inauguração para os hotéis do Paraná e também do Ceará? Você tem uma data prevista de entrega da construção, né? Então, a data de término da obra e da construção, e depois esse equipamento vai para as mãos do operador, que é a Hard Rock, onde ele vai fazer toda a contratação de funcionários, treinamento. Então você tem um período, vamos dizer, são como se fossem 2 datas. Uma é a entrega do imóvel para os proprietários e a outra é a data efetiva de operação, que isso depende um pouquinho desse treinamento. Normalmente esse treinamento demora de 3 a 4 meses e o hotel só abre depois que tiver tudo testado, todos os pratos do cardápio testado, toda a equipe treinada. Então eles não fazem o que algumas redes costumam chamar de soft open, né? Que é aquela abertura, vamos dizer assim, sem tá tudo 100%, né? Até uma curiosidade, né? O gerente geral de Punta Cana a gente contratou o gerente geral de Punta Cana, ele que vai tocar a operação aqui no Brasil. Então a gente Legal. Já está a equipe aqui da Hard Rock aqui no Brasil fazendo toda essa parte de contratação, treinamento, enquanto a obra está avançando, né? Só de curiosidade, um hotel desse, nós estamos falando de itens, né, que a gente chama de móveis, equipamentos e utensílios. Nós estamos falando de 42 mil itens que precisam ser comprados para estar dentro do hotel. Então, assim, é uma operação logística bem complexa. Em cada uma desses equipamentos, mais de 800 pessoas trabalhando em toda essa montagem, né, tanto na parte de construção, infraestrutura, como nessa parte de equipamentos. Dá para imaginar, então, que vai abrir entre esse ano e o ano que vem, pelo menos esses hotéis? O de Ilha do Sol abre, a gente entrega a parte civil agora no primeiro semestre, e aí vai ter aí uns 4 meses de treinamento, mais ou menos. Então, o Paraná entrega agora, 2023, Fortaleza deve entregar o comecinho de 2024, São Paulo, comecinho de 25, na verdade, são 15 meses de hoje o cronograma de São Paulo. Tudo muito próximo, né? E agora sim, como é que as pessoas fazem para ser proprietária? Porque esses 2 do Paraná e do Ceará, você disse que vão ser no sistema de multipropriedade. Então ainda tem fração a ser vendida? Explica, eu já falei várias vezes sobre esse sistema de multipropriedade, mas é sempre bom esclarecer aqui para os nossos novos ouvintes. Primeiro, ainda tem fração à venda? E segundo, o que as pessoas devem fazer se elas se interessarem? Ainda tem, a gente, na verdade, a fase 1 dos empreendimentos já foi 100% vendida. Hoje a gente tem algumas unidades de repasse, clientes que ou querem vender ou querem mudar a semana, tal. Fase 2 ainda tem algumas unidades restantes. Graças a Deus aí o negócio foi um sucesso de vendas, assim, a gente acabou tendo uma venda bem expressiva nos 2 equipamentos. Essa lei, ela é bem interessante porque é o seguinte, ela saiu em dezembro de 2018, ela permite, na verdade, a grande diferença dessa lei para o sistema anterior, que é o timeshare. Essa lei ela permite uma escritura individualizada para o proprietário. Então ele tem um imóvel de fato, esse imóvel ele tem valorização, ele é transferível, ele é herdável e ele é vitalício, ele tem uma escritura em cartório, tudo. E o conceito disso daí foi baseado no seguinte, quer dizer, a gente usa, é uma média mundial isso, o uso da nossa segunda residência, né, as pessoas que têm uma segunda residência usam isso 17 dias por ano na média. Então faz muito pouco sentido você gastar 1 milhão, 2 milhões de reais numa segunda residência, gastar 300 mil reais para mobiliar, ter um custo de manutenção, ter que ter funcionário e você não ter serviço dentro dessa segunda residência. Então, a lógica desse negócio é o seguinte, para que eu vou ter um negócio que eu imobilizo muito capital e uso só 17 dias por ano? Então, a fração imobiliária você compra em múltiplos de 14 dias, então você tem uma semana num mês e outra semana no outro mês e numa tabela pré-definida, você escolhe a semana ou as semanas que
você quer e você fica proprietário do imóvel dentro dessas 2 semanas. Se você tiver a sorte de ter 1 mês de férias ou 2 meses de férias, você pode comprar mais semanas conforme a sua necessidade. A outra vantagem disso é o seguinte, você, além do destino que você comprou, você pode viajar para 4.300 lugares sem pagar diária, então você tem todos os Hard Rocks do mundo, mais 4.300 hotéis onde você não paga diária, e se você não quiser usar e não quiser viajar, você pode colocar esse apartamento para a Hard Rock operar e você ter uma renda dentro dessa unidade. Então nós temos 3 perfis de compradores. A gente tem um cara que compra para utilizar, um cara que compra para viajar e um cara que compra para ter renda. Funciona dessa maneira. Hoje, para te dar uma ideia, a média de preço de 2 semanas vai estar em torno de R$120 mil. Você parcela direto aqui com a VCI em 60 parcelas. Você parcela 60 parcelas de R$2 mil, por exemplo, e você tem o seu apartamento dentro do Hard Rock. E esse contrato vale por quantos anos, Samuel? Ele é um contrato vitalício. Você compra e você tem a escritura no seu nome para o resto da sua vida. Isso, para você ter uma ideia, depois dessa lei, esse mercado de multipropriedade saiu de uma movimentação de 2 bi ano para 27 bi ano. Teve um crescimento bem expressivo por conta da segurança jurídica que isso traz para o cliente. Então ele compra um hotel 5 estrelas, uma marca é a própria Hard Rock que opera o hotel, e aí você tem essa unidade, você tem a matrícula do seu apartamento para o resto da vida, e você tem uma solução de férias, na verdade, definitiva, né? Então essa é a grande, vamos dizer, o argumento principal comercial é esse. Você tem a possibilidade de usar a Fortaleza, Ilha do Sol ou os outros destinos que vão abrir, a possibilidade de trocar isso dentro do Brasil ou por toda a rede mundial ou com 4.300 outros hotéis que são parceiros, ou a possibilidade de colocar para ter renda. Isso é muito interessante, é o que eu venho sempre dizendo aqui no programa, cada vez mais e mais brasileiros, e você deu exemplo em números, estão aderindo ao sistema de multipropriedade, fazendo a conta e vendo que vale muito a pena. Para a gente se encaminhar aqui para o final da nossa conversa, como é que as pessoas que se interessaram fazem, então, para adquirir uma fração? Tem o site da empresa, né, que é o www.vcisa.com. Você vai encontrar uma série de informações e tem os canais de contato e de atendimento. Pode ser atendido por telefone, por Zoom. A gente tem hoje 16 salas de venda no Brasil também. De repente tem alguma dessas salas próxima à residência da pessoa. Mas lá no site você vai ter todas as informações dos projetos, as imagens. E agora sim, para finalizar, o que mais vem de Hard Rock aqui para o Brasil? Bom, nós começamos a venda de Jeri, agora uns 2 meses atrás. Então é um projeto bem interessante que fica na Lagoa do Paraíso, lá em Jericoacoara. E nós estamos com área em Campos do Jordão, Foz do Iguaçu, Recife e Natal, para um desenvolvimento futuro. Samuel Siqueiroli, sócio-presidente, chairman da VCI, que está trazendo várias unidades da rede super interessante, exclusiva, premium, que é a Hard Rock aqui para o Brasil. Foi um prazer te receber aqui no Partiu Band News. Boa sorte e até uma próxima. Valeu, André. Obrigado aí. Abraço. Partiu Band News FM com André Coutinho. E agora nós vamos falar no programa de hoje sobre um assunto que vai, eu tenho certeza, eu vou chutar um número aqui, interessar a 95% dos nossos ouvintes. Como eu faço para tirar a minha cidadania portuguesa? Será que eu tenho direito? Quais os documentos que eu devo reunir? Quais os passos? Eu tenho a cidadania e agora o que eu faço? Para responder a tudo isso, eu vou conversar com o Rodrigo Lopes e com a Mariana Oliveira. O Rodrigo Lopes é advogado, CEO da DNA Cidadania. Rodrigo, Mariana, como é que estão as coisas? Tudo bem? Olá, prazer é nosso, André. Falar sobre cidadania é a nossa praia. Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço pelo tempo de vocês, começando perguntando o básico. Então vamos lá, pergunta mais simples, básica e geral possível. Quem tem direito à cidadania portuguesa? Qual brasileiro tem direito à cidadania portuguesa? Basicamente, os descendentes de portugueses, né? Filhos, netos, bisnetos, trinetos. Logicamente, tem outras formas de adquirir a cidadania portuguesa também, como cônjuges de portugueses, casados civilmente ou que vivem em união estável. Tem filhos, os pais de filhos nascidos em Portugal também, tem várias categorias aí, mas principalmente os descendentes. Quem nasceu em Portugal também, mas que os pais viviam aqui há 1 ano ou mais.
mais. Temos vários clientes assim, inclusive. Quem mora em Portugal há 5 anos ou mais, de forma legal. Esses são os residentes, é a nacionalidade portuguesa por tempo de residência, tá? Então vamos lá, eu vou, como sempre eu faço aqui no Partiu Band News, que eu tenho algum tipo de identificação, algum tipo de dúvida, vou dar o meu exemplo. Então, o avô da minha mãe é que é português, e a minha mãe está terminando um processo para adquirir a cidadania dela. Eu soube, e aí eu estou conversando com 2 especialistas, que eu não poderia, como é o meu bisavô, entrar diretamente com o meu pedido de cidadania. Então, estou esperando terminar a cidadania da minha mãe, já está num processo bem avançado, como eu disse, ela reuniu todos os documentos, para depois eu, como filho de uma futura portuguesa, de uma portuguesa, eu entrar com o meu processo. Então é isso, o maior grau, digamos assim, não sei exatamente o termo técnico, Rodrigo, me corrija, por favor, que a pessoa pode solicitar a cidadania é o avô, é isso? O avó? Na verdade, André, a lei portuguesa ela restringe em uma geração de descendente falecida, ou seja, pode apenas pular uma geração, não 2. Então, como no seu caso é seu bisavô, se a sua mãe, por exemplo, estivesse falecida hoje, você não teria direito. Como ela é viva, então uma pergunta que nós fazemos bastante. Quem é vivo? A partir do português, quem é vivo? O neto é vivo. Temos netos, por exemplo, com idade de 90 anos hoje em dia, que são netos de portugueses. A partir do momento que essa senhora se tornar portuguesa, toda a geração depois dela, os filhos e netos, bisnetos dela passam a ter direito também. Mas é fundamental que este neto adquira a nacionalidade portuguesa pela linha, artigo 1, a linha D, de netos de portugueses. É que assim, para conseguir a nacionalidade tem que ser filho ou neto. O bisneto só vai adquirir a nacionalidade se ele se tornar filho ou neto de português. O trineto só vai conseguir a nacionalidade se ele se tornar filho ou neto de português. Então a gente só consegue pular uma geração, como o Rodrigo falou, e filhos e netos. Os descendentes são os filhos e os netos que têm direito de uma forma direta. Mas aí tem uma questão importante que muita gente me pergunta. A pessoa, por exemplo, ela é neta de português. O filho do português ainda é vivo, mas não tem interesse, por exemplo, na nacionalidade. Pode pular essa pessoa, mesmo ela estando viva? Sim, é possível fazer o processo de neto com ela, não tendo essa vontade de adquirir, né? Então pode pular apenas uma geração, estando viva ou não, tá? Isso é muito interessante. Então a minha mãe, sendo portuguesa, querendo a cidadania dela de portuguesa, eu não tenho filhos, mas a minha irmã tem 2 filhos. Então se por acaso a minha irmã não quiser, minha irmã já é italiana, ela fala assim, não quero, pra que eu vou ser portuguesa também? E aí, os meus sobrinhos, sendo netos da minha mãe, que é portuguesa, eles podem adquirir a cidadania normalmente, é isso, né? Neste caso, como são menores de idade, tem que ter assinatura de ambos os pais. Mas claro, quando eles forem adultos, etc e tal, eles já podem. Então acho que isso já ficou muito claro para os nossos ouvintes, quem tem o direito à cidadania portuguesa. Agora acho que a segunda pergunta que as pessoas devem estar se fazendo é, como é que eu posso descobrir se o meu bisavô, tataravô, ou trisavô, né, como a gente diz, são portugueses? Como é que eu descubro? Porque, eu ouvi dizer que são, mas eu não tenho muita certeza. Acho que essa é uma das partes um pouquinho mais complicadas, não? Eu acho assim, as pessoas devem conversar primeiramente com os mais velhos da família. Isso é a parte fundamental, é você conversar com todos, unir a família e começar a perguntar. Mesmo assim, se não souber, é o que nós fazemos, é fazer a investigação genealógica e começar a buscar a documentação de todos da família, que parece uma coisa simples, mas não é, dá muito trabalho, porque muitas pessoas que circulam pelo território brasileiro, né, elas começam a vida lá atrás, em algum estado, e vai mudando de estado, vai migrando dentro do país. Por exemplo, tem assentos de nascimento que eu encontro em São Paulo, em Santos, só que a pessoa nasceu em Pernambuco, só que não foi registrada em Pernambuco. Aí você busca em Pernambuco e não encontra, você só vai encontrar em Santos. Então você precisa percorrer o caminho que a família percorreu ao longo dos anos. Isso é muito interessante, né? De novo, trazendo aqui para o meu exemplo do processo de cidadania italiana, eu fui buscar a documentação, a certidão da chegada, né, que é da minha bisavó italiana, e aí eu descobri, meus parentes falaram, ela veio para São Paulo. Não, ela sempre morou em São Paulo. Eu falei, nossa, mas São Paulo tem milhares de cartórios, eu tô perdido, como é que eu vou fazer isso? Só que em 1900 e não sei quanto, quando a minha avó chegou, só tinham 2 cartórios. Um deles o da Bela Vista, que é um dos mais antigos, e que minha família toda é do Bexiga da Bela Vista. Então pra mim foi muito simples, o que parece um monstro, se você parar, respirar, né, Rodrigo e Mariana, fica simples, e é por isso que é legal você conversar e contratar um serviço de um escritório como o da DNA Cidadania, né? Não tenha dúvida, e nós vamos fazer as perguntas certas no momento certo. Com o tempo, a gente acaba
entendendo como funciona a migração dentro do território. Então nós temos, por exemplo, acho que mais ou menos 80% de cadastrado todos os cartórios dentro do nosso próprio sistema. Então, por exemplo, quando não sabe, nós buscamos em vários cartórios ao mesmo tempo. Isso traz agilidade, isso é muito importante. Na prática é muito importante. Isso é uma ferramenta que vocês têm que já faz essa busca em, 80% é coisa pra caramba, né? Porque foi um trabalho feito, né? Na verdade, a gente construiu um sistema nosso para nos ajudar no dia a dia. E isso transformou nosso escritório que a gente monta a árvore genealógica, nós buscamos certidão em vários cartórios ao mesmo tempo. Então a gente tem uma ferramenta que agiliza o nosso trabalho interno, isso é fundamental. Qual o momento que a pessoa que está nos ouvindo deve procurar por um escritório especializado no processo de obtenção da nacionalidade de Portugal? Qual o momento? Ela conversou com os familiares, ouviu dizer talvez não seja um bom momento? Ela tem certeza de que tem um parente português? Tem algum momento que seja o ideal para procurar por um escritório? No momento que ela percebeu que pode ser possível. Eu acho que a possibilidade é o primeiro passo. É possível? É. Está confusa? Tem que buscar alguém para levar a informação correta, porque a pessoa começa naturalmente a buscar informação na internet, começa a buscar N sites, N informações, muitas vezes equivocadas, e então precisa buscar neste momento, porque a confusão vem. Eu costumo dizer que a confusão é o primeiro degrau do conhecimento. Obviamente, você acabou de conhecer aquilo, está confusa. Não tem tempo, tem que procurar alguém para ajudar. E saber o caminho exato, né? Porque às vezes tem cliente que fala assim, como é que eu sei que meu avô, que meu bisavô é português? Eu costumo brincar que eu acho que a verdade será revelada nas certidões. Então, a gente tem que ir atrás das certidões. Mas quais certidões? As certidões certas, senão você vai também gastar um dinheirão para buscar um monte de certidão que não é isso que a gente precisa. Então, por exemplo, na prática, as pessoas buscam a certidão no cartório, o cartório emite uma breve relato, que é a última informação. Até a averbação, por último, ela entra nessa certidão. Só que não serve, tem que ser inteiro teor digitada ou inteiro teor reprográfica, que é a cópia do livro de registro. Ali vem todas as informações que você precisa para tentar encontrar o seu português, o seu italiano, né? Então é importante que você já comece buscando a certidão correta para que aquela certidão possa ser usada no processo. Mariana falou de gastar um dinheirão à toa, né? Próxima pergunta obrigatória que os ouvintes querem que eu faça, né? Quanto é que eu vou gastar num processo para tentar chegar à minha nacionalidade portuguesa? Esse assunto é bem interessante, inclusive é um case aqui no escritório. De onde a pessoa é? Por exemplo, se é de São Paulo, vamos fazer uma média mais ou menos de R$100 por certidão. Aí você vai multiplicar o número de certidões, dependendo do caso, enfim. Às vezes tem reprográfica que está ilegível, você tem que juntar uma digitada, ou seja, são 2 certidões. Se você vai emitir em Belém do Pará, são R$400 por certidão. Você acredita nisso? É o estado mais caro do Brasil. 4 vezes mais. 4 vezes mais São Paulo. A apostila diária, apostilamento, mais ou menos uns 130 em São Paulo, e Brasília você vai para R$60. Então a diferença é metade do preço. Então, a pessoa precisa saber o que está fazendo para não fazer errado ou mal feito. Outra coisa, retificação. Emite uma certidão. Depois de retificar, tem que emitir nova certidão. Vai acabar gastando 2 vezes no caso da retificação. Eu sei que vai variar de acordo com a cidade, o estado, o processo, mas dá uma média para o nosso ouvinte, assim. Quanto mais ou menos ele vai gastar? Então, mas por exemplo, a sua mãe é um processo de neto. Você, quando você for fazer a sua nacionalidade, é um processo de filho. Então, o número de documentos é completamente diferente. Mais ou menos, um filho vai ser o quê? Menos de R$500 em relação à documentação. Já a sua mãe vai ser mais ou menos uns R$1.000, R$1.300 em relação à documentação. Isso sem retificação, tá? Só de documentação, né? Fora o trabalho que vocês fazem, etc e tal. Sim, isso em relação à documentação, mas normalmente a gente faz essa média com as certidões do estado de São Paulo com apostilamento em Brasília, que é mais barato. Então, a gente já calcula, né, quando a gente manda para a família, né, os custos totais, a gente já calcula a certidão do estado de São Paulo com apostilamento mais barato. Partiu Band News FM. Com André Coutinho.
De volta com o nosso programa de hoje, de volta com um assunto que está bombando aqui entre os nossos ouvintes. Estamos falando sobre o processo de obtenção da cidadania portuguesa. Estou conversando com Rodrigo Lopes e Mariana Oliveira, da DNA Cidadania. A gente falava no último bloco sobre preços, quanto que a pessoa vai gastar. Uma outra dúvida é, quanto mais pessoas entrarem, por exemplo, vou de novo, perdão aqui para os nossos ouvintes, dar o meu exemplo aqui. Tenho 2 irmãos. Se a gente entrar, todo mundo, contratar a DNA Cidadania, os 3, para vocês cuidarem do nosso processo, vai ficar um pouco mais em conta ou o valor é totalmente individualizado? O valor é totalmente individualizado, mas, por exemplo, vamos supor que você já tivesse nos contratado para fazer o processo da sua mãe e depois de vocês 3. Então, esses custos totais do processo da sua mãe poderia ser dividido entre vocês 3. Entenderam? Os custos comuns, né? Por quê? Porque é um processo anterior ao processo de vocês que vai beneficiar toda a família. Ah, entendi. O processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo, então esses custos, claro, os custos dos documentos, obviamente, que cada um vai ter o seu, né? Mas o processo é o mesmo, então isso é muito interessante. Tem também uma outra questão. Por exemplo, vamos supor que a sua mãe tivesse irmãos e que a gente fosse fazer o processo de 2, 3, 4 irmãos netos do português. Essa documentação em comum a esses irmãos, a gente já fez processo com 6 irmãos, então essa documentação completa, em comum a todos os processos, a gente aproveita e pede somente uma emissão, uma apostila, e aproveita para todos os processos. Próxima pergunta que os ouvintes já devem estar fazendo. Qual o tempo? Quanto tempo eu vou demorar? Eu já imagino que seja muito relativo, óbvio, né? A pessoa precisa pegar o documento, mas média, quanto tempo? Essa resposta é para mim, né? Porque eu ouço muito isso dos meus clientes. O tempo, eu costumo dizer assim, o tempo vai passar, você fazendo ou não. Então a pessoa que resolve dar entrada no pedido. Tem gente que tem muita pressa, aliás, vivemos numa época que todos têm pressa, mas tem muita gente que não tem e que esquece. O tempo passa, o processo sai, é concedido e a pessoa nem estressou. Agora tem gente que fica consultando diariamente o site do IRN para descobrir lá em que fase que está. As famosas bolinhas verdes do IRN. São 7 fases. E tem muito processo que está há mais de ano, na primeira fase ainda, supostamente parece que está parado e que não andou. Mas eu costumo dizer o seguinte, às vezes passa alguns meses e vai direto para a decisão final. Então ela pula 3, 4 bolinhas de uma vez só. Então as pessoas não precisam ficar desesperadas porque não anda. De repente passa a andar. Obviamente temos que levar em consideração o quê? Poucos funcionários e uma alavanche de processo físico, agora tem os online. Os online agora, que eu tenho vários processos protocolados já, que é uma coisa importante dizer que as senhas de acompanhamento são fornecidas rapidamente, o que ajuda no estresse das pessoas que estão querendo consultar o processo. Das famílias. Mas de modo geral, um processo de neto, por exemplo, 2 anos ou mais. Um processo de filho, mais ou menos de 6 a 10 meses. Um cônjuge, mais ou menos uns 2 anos também. Uma transcrição de casamento é mais rapidinho, cerca de 1 mês, mais ou menos, ou até menos. Então, assim, a tendência dos processos, infelizmente, é aumentar o tempo. Porque a gente lembra, né? Quando um processo de filho demorava uns 10 dias, 1 mês. É verdade, já tive essas fases. Eu já consegui processo de nacionalidade em 2 dias por uma cliente que estava em Dublin precisando da cidadania portuguesa dela para trabalhar. Então tem os processos de pedido de urgência. E muita gente quer entrar com pedido de urgência, mas nem sempre encaixa, porque o prejuízo tem que ser da própria pessoa, do requerente. E às vezes você está com um processo de neto, por exemplo, vou dar o exemplo da sua mãe, a sua urgência, mas deve ser a urgência dela. O prejuízo é a urgência dela, não a sua. Então as pessoas confundem, né? Querem que seja rápido e acaba demorando um pouco mais de 2 anos um processo de neto, por exemplo, mas assim, o mais importante é fazer bem feito e não cair em exigência, não ser notificado por uma falta de documento, porque aí vai demorar mais ainda, vai trocar de fila, ou seja, o negócio é fazer bem feito. E como tudo, né, na vida que a gente aprende, né, se você vê por aí algum escritório, alguém dizendo, aqui você vai conseguir em 15 dias, em 3 meses, né, desconfia, Totalmente. A gente está conversando com pessoas sérias.
sérias que estão jogando o jogo limpo aqui pra gente, né? Vocês podiam ter aqui aproveitar a audiência gigantesca da Band News FM e contar um monte de mentira, mas tem, claro, uma credibilidade por trás de tudo isso. Então, é muito legal conversar com pessoas que estão falando a verdade, e isso é muito bacana. Próxima pergunta, eu acho que a gente já pode ir um passo além, né? Claro, gente, imagino que tem muita gente que ainda tenha dúvidas, mas então vocês têm que contratar um escritório especializado, a gente só está dando aqui os primeiros passos, né? Eu acho que a próxima pergunta é, eu sou brasileiro, eu sei que eu tenho o direito a tirar a cidadania, mas para que eu vou querer uma cidadania portuguesa? Por que eu vou querer uma nacionalidade de Portugal? Para que eu vou querer um passaporte de Portugal? Tem muitas vantagens, né? Eu costumo brincar que não tem contraindicação. Não tem um motivo. Opa, peraí, você tem um passaporte português. Não, exatamente isso, né? Só tem vantagem, né? Se a pessoa quiser trabalhar, se tiver alguma oportunidade de emprego em qualquer país da zona do euro, com passaporte europeu, ela pode. Uma pessoa não vai precisar mais tirar o visto para os Estados Unidos, que está com uma fila de mais de 600 dias. Vocês moram em Braga, né? Vocês estavam me contando, moram em Portugal já há mais de 8 anos. Como é que tá viver em Portugal nesses últimos dias? Conta um pouquinho da história de vocês. Interessante que Braga agora é conhecido também como Bragazil, né? De tanto brasileiros que estão morando em Braga. Temos muitos amigos portugueses, mas temos muitos amigos brasileiros aqui. Foi em 2015, quando eu vim para cá. Eu vim antes da Mariana, dos filhos, né? Justamente para poder me estabelecer. E é uma coisa importante para as pessoas ouvirem também que quem vem para Portugal tem que ter um planejamento mínimo, tem que ter não só planejamento financeiro, profissional, já procurar trabalho, enfim. E comecei em 2015, me tornei advogado em Portugal, comecei já a fazer o nosso trabalho, eu já estudo a nacionalidade portuguesa e italiana já há muito tempo. Então comecei fazendo para amigos, conhecidos, e uma coisa, eu sou suspeito porque eu gosto tanto disso, que para mim é importante eu garantir esse direito, não só para mim, mas para meus filhos, meus netos que eu nem tenho ainda. Então, é para as gerações que vêm para esse mundo, né? Então, a nacionalidade portuguesa, ela é para toda a família. Os benefícios, vantagens, você quer perguntar sobre isso, pergunta para quem mora em Portugal e não tem. Ela vai saber a diferença entre não ter e ter. Isso é muito difícil para quem mora em Portugal e não tem. O preço das coisas, por exemplo, estudar em Portugal ou na Europa, o preço de uma faculdade, você vai pagar preço estrangeiro ou preço cidadão. A diferença é mais ou menos 1/5. É muita coisa. Você estava me contando uma história que seu filho joga futebol, né? Da diferença de brasileiros que têm a cidadania portuguesa e brasileiros que não têm a cidadania portuguesa, né, Rodrigo? Isso é muito importante falar, porque o futebol acaba sendo um sonho para os meninos, né, para as meninas, e vem para Portugal para jogar bola, entra num clube para jogar bola e não tem a cidadania portuguesa, acaba não conseguindo jogar federado, os campeonatos federados. A pessoa fica com autorização de residência, pede para o CEF a autorização de residência, e enquanto não é emitido um documento, essa criança não pode jogar. Mesmo depois da autorização de residência, demora ainda um tempo para que a FIFA libere. Então tem uma burocracia enorme. Para quem é cidadão, não existe isso. É um problema legal, né? Um problema legal. Então são muitas as portas e o que o Rodrigo acabou de falar é muito importante, né? Às vezes, para você, tá muito bem empregado, ama o Brasil, adora o Brasil, você talvez agora a cidadania portuguesa não vá fazer a menor diferença, mas você não sabe se para os seus filhos, se para os seus netos, isso vai fazer a diferença. Isso é muito importante. Rodrigo Lopes, Mariana Oliveira, da DNA Cidadania. Antes de eu me despedir de vocês, já agradecendo aqui pelas explicações, como é que as pessoas encontram vocês? As pessoas podem começar pelo Google, né, digitando DNA Cidadania no Google, pode também no Instagram, DNA Cidadania Portuguesa. Estamos ali com muito conteúdo, né, muitos posts ajudando as pessoas nas dúvidas, né, isso é muito importante. Também temos o nosso canal no YouTube, também DNA Cidadania. Já está com quase 20 mil seguidores no YouTube já, tem muito conteúdo bom ali. Então, são várias maneiras de encontrar o Rodrigo e a Mariana, o pessoal da DNA Cidadania. Bom, eu já falei várias vezes por aqui, inclusive alguns dias atrás, quando eu estive no Portugal 360, que eu tenho um carinho muito especial pelo país e em especial pelo norte de Portugal, né? Minha família é do norte de Portugal. Eu tenho um grande amigo, o meu xará André Seabra, que mora no Porto também, que escuta o programa. Um beijo pra você, pra toda a sua família. Então, quando eu estiver aí no norte de Portugal, vou fazer questão de pagar um fino pra vocês, viu? Fino, um chopp, será um prazer, André. De Lisboa pra baixo eles chamam de Imperial. Mas no norte de Portugal é fino, é um fininho, exatamente. que é um chopp de pressão, exatamente. Rodrigo, Mariana, foi um grande prazer, viu? Grande abraço para vocês. Obrigado, viu? Muito obrigado, o prazer é nosso.
E por hoje é só. Lembrando sempre que existem muitas formas de acompanhar o Partiu Band News. Quer ouvir esse e outros programas quando e onde quiser? Basta procurar pelo Partiu Band News nos principais tocadores de podcast. Sabia que também estamos na TV todos os dias ao longo da programação do Band News TV. Tem Partiu no YouTube, lá no canal da Band News FM, que tem mais de 2 milhões de inscritos. E se tiver curiosidade para olhar os bastidores das nossas gravações, saber onde eu estou neste exato momento, basta me seguir no Instagram, Cadê o Coutinho? Vai ser um prazer te encontrar no meu Insta, Cadê o Coutinho? O programa de hoje teve a sonorização final do mestre José Antônio de Araújo Filho. E na semana que vem tem mais. Tchau e até a próxima. Partiu Band News FM.